Feliz sábado. Feliz sábado. Eu pensei em ficar aqui embaixo, que é mais perto, mas eu não vou perder a oportunidade de pregar no primeiro púlpito, né? Eu sempre que venho aqui, fico imaginando quantos sermões foram proferidos deste púlpito de madeira, os pioneiros, né, que passaram por aqui, pastores já da história do Adventismo que pregaram deste púlpito. Então eu preferi ficar aqui em cima também, junto com meu amigo, meu irmão Carlson, Eliseu Carlson. Quando a gente está ali sentado e vai pregar, a gente fica pensando mil coisas. Como eu devo começar? O que eu devo falar? Quais devem ser as palavras introdutórias? E não foi fácil, porque eu pensei em muitas coisas, né? Pensei em começar de muitas formas. Eu vou deixar que o Espírito Santo conduza, né? E enquanto a minha esposa falava aqui da primeira vez que nós estivemos em Gaspar Alto, 27 anos atrás, e pensar que quase 30 anos se passaram e foi tão rápido, parece que foi ontem. Tá certo, eu não tinha barba branca e eu tinha cabelo castanho, mas tirando essas mudanças assim no exterior, por dentro a gente ainda é praticamente o mesmo, né? Ainda me sinto aquele menino, estudante, cheio de sonhos, de projetos, de esperança, maravilhado quando estive aqui alguns dias conversando com pessoas que já faleceram, inclusive, pioneiros. Na época ainda havia netos. Eu creio que hoje já é bem difícil, né, encontrarmos netos dos primeiros pioneiros. Eu conversei em São Paulo com o Evaldo Gels, que era bisneto, né, bisneto de Guilherme. E hoje nós temos aí os trinetos. Não, o Evaldo era neto, né, de Guilherme. Hoje nós temos talvez um outro bisneto e mais trinetos mesmo, né? E eu louvo a Deus porque Ele colocou em meu coração naquela ocasião, quando eu tinha que decidir o meu projeto final de curso, de jornalismo, TCC, Ele colocou em meu coração escrever um livro sobre a chegada do Adventismo ao Brasil. Irmão, Samuel, peça o seu livro, por favor. O meu eu já dei lá para a guia, lá em Blumenau, e ficou por lá mesmo, né? Mas ele tem aqui o dele, eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é a nova edição. Você deve se lembrar daquele que era menor, capa preta, com barquinho. O barquinho continua aqui, né? Que é o símbolo da chegada da mensagem do Adventista ao Brasil. E eu louvo a Deus porque essa história foi preservada, o nome dos pioneiros, das famílias iniciais aqui da história do Adventismo foi preservado. E mais trabalhos têm surgido, outros têm feito aí dissertações, teses doutorais, e eu louvo a Deus por isso, né? De modo que estar aqui hoje é realmente algo muito especial. Muitas emoções passam, né, pela mente, pelo coração, e eu tenho que me controlar porque a Débora consegue falar chorando, eu já não. Se eu me emociono, eu travo, e aí não vai ter sermão. Então, vou me segurando um pouco aqui, tentar ser um alemão aqui, né, mas... Eu estou feliz também porque estou vendo aqui amigos que não estão na expedição Trilha dos Pioneiros. Eu tenho aqui a Mauro, Vinícius, grandes colegas aí de criacionismo, né? Incansáveis defensores do criacionismo. A doutora Maura trabalhou no Museu de Galápagos por quase 2 anos, né? Esteve ali à frente do Museu de Galápagos. Está aí agora um projeto maior ainda do que aquele, né? Que é o de casar, né? Como disse. Esse é o projeto, né, mais importante, né? Tem um grupo aqui do Paraná que veio para este culto, especialmente. Eu fiquei muito feliz. Viajaram aí algumas horas, né? Saíram de madrugadinha de lá. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Marcelo e Gladys, lá de São Paulo, estão ali também, né? E depois eles vão ter uma participação aqui no nosso culto. História maravilhosa deles de conversão. Vocês são adventistas há 1 ano e 2? Batizamos em dezembro. 3 de dezembro. Não faz 1 ano. São novinhos na fé, né? E assim, precisam conhecê-los depois, melhor, né? Casal querido, né? Pessoas especiais, né? Vou ter o privilégio de batizar aqui, como disse a Débora, né, o nosso agregado, né? O irmão Marcelo também, Marcelo Faceto, que é o futuro cunhado aí. Eu não imaginava, 27 anos atrás, que um dia eu teria o privilégio de descer ao Ribeirão, como o pastor Westphal fez há 127 anos, e batizar ali o meu amigo Marcelo, meu irmão Marcelo, né? É realmente algo, um privilégio que Deus concede, né? 27 anos atrás, primeiro sermão que eu preguei aqui. Alguém estava aqui há 27 anos quando eu preguei?
garotinho ainda, né? 20 e poucos anos. Tem lá alguém, claro que o irmão estava aqui, a Iria também estava ali, né? Foram os que nos hospedaram. Lembra? Agora a pergunta vai ser mais difícil. Lembra sobre que texto eu preguei? Aí forçou. Eu lembro. Porque na época eu estava estudando esse evangelho de Lucas e uma parábola que até hoje me acompanha, muito especial, a parábola da videira. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Foi sobre isso que eu preguei, viu? Eu lembro. Mas hoje não vai ser sobre essa parábola. Eu também estou muito feliz e grato a Deus porque ao longo desses quase 30 anos, em várias ocasiões, em vários eventos e momentos em que eu falei sobre essa história, eu tenho cumprido minha promessa, viu, irmãos de Gaspar Alto? Por onde eu tenho passado, eu levo essa história. Não sou um alemão de descendência, sou um Borges, possivelmente espanhol, mas tenho tentado levar avante aí a herança que vocês, as famílias de vocês, deixaram para nós. Eu tenho usado teu livro aqui. Amém. Obrigado. Irmão, um outro detalhe, né? Eu não falei tanta coisa, a gente vai lembrando, né? O casal Carlson nos hospedou quando estivemos aqui em 1995, era o ano final da minha faculdade. Éramos noivos, né? E eles cuidadosamente nos colocaram, né? A Débora ficou num quarto e eu dormi na sala, né? Então eles cuidaram bem de nós, né? E eu me lembro que vocês criavam codornas, né? Então a gente teve ovinho de codorna todos os dias ali. Conta pra nós então agora. A minha irmã, porque quando você foi editado aquele livro, a gente recomendou para todo mundo da família, é uma obrigação, né? Aí a minha irmã acabou de ler lá no Foz do Iguaçu o livro, vocês ajudaram o pastor Michelson a escrever o livro? Eu disse, não, a gente só tratou ele ao de codorna lá. Então tinha bastante energia para andar por aqui tudo, né? E gravar e conversar, né? Então foi um momento muito especial. Até comentei com o pessoal da excursão, né, que choveu, estava um tempo mais ou menos assim, inclusive, né? Choveu no dia que nós retornaríamos e aí ficamos ilhados aqui. A estrada é bem mais complicada que hoje, né? A estrada ficou intransitável e aí eu nem gostei, né, de ficar mais tempo aqui com a minha noiva, né? E nesse local aqui maravilhoso. E aí quando as coisas melhoraram, as condições melhoraram, um irmão, que eu não lembro mais quem era, mas uma alma generosa nos levou de Fusca até Brusque, e de lá nós seguimos viagem, né? Provavelmente era o seu filho que tinha o Fusca amarelo, né? Era o que tinha Fusca naquela época. Ele estava por aí? Não, Já faleceu? Já faleceu? É o sogro do meu irmão Marcos. Então, o irmão Max era o seu sogro? Aí, pronto, Schirmer, né? Então, ele que nos levou. Ele era um malfarto, o Max é um Schirmer. O Max é genro dele. Que bom. Mas era muito servidor, irmão. Tantas recordações boas, né? Tanta coisa boa. Bem, eu escolhi para a nossa reflexão o texto de 2 Crônicas 34. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas 34. E o título que eu dei para esse sermão é O Poder da Palavra. Porque tudo que nós estamos celebrando hoje aqui... eu não terminei aquela coisa que eu estava falando, né? A memória vai falhando também, né? Que por quase 30 anos eu tenho provocado as pessoas, né? Alguém precisava organizar uma expedição na trilha dos pioneiros. Mostrar para as novas gerações como tudo começou, né? Porque nem todo mundo lê livro. Nem todo mundo talvez tenha curiosidade de perguntar como foi a origem do Adventismo no Brasil. Se eu perguntar, e eu tenho feito esse teste nas igrejas por aí afora, no Brasil afora, quem foi Guilherme Miller? Várias pessoas levantam a mão para dizer, né? Conhecem, sabem quem foi Tiago White e Ellen White? Quase todo mundo levanta a mão, né? José Bates, muita gente conhece, mas daí começa a complicar e pergunto, vocês sabem quem foi Frank Westphal? Aí já bem poucos sabem. Aqui alguém saberia dizer, não aqui, né? Nas igrejas por onde eu passo, aqui todo mundo sabe. Quem foi Guilherme e quem foi Johanna Bels? Quase ninguém levanta a mão. Quem foi, aí eu vou piorando, quem foi Ruth Reich Graf? Mas ninguém sabe. Quem foi José Amador dos Reis? Quem foi Davi Adolfo Hort? E falo dos Schirmes, e falo dos Luke, e falo dos Trum, e mais ninguém quase sabe. É triste, né?
quando uma nova geração vai perdendo a sua identidade, vai deixando desconhecida a sua origem. Então eu dizia, alguém precisa organizar uma expedição que mostre o Porto de Itajaí, onde a literatura entrou, né, por onde entrou, que mostre ali a Brusque, o Casarão Hort, o Rio Itajaí Mirim, palco do segundo batismo adventista no Brasil e o primeiro em Santa Catarina. Alguém que leve um grupo para Gaspar Alto, para conhecer aquela simpática igreja, aqueles irmãos que são descendentes dos pioneiros, conhecer a primeira igreja, o Ribeirão do terceiro batismo, onde Guilherme Bels e companhia foram batizados. E 30 anos ninguém se mexia. Até que Deus colocou no coração da minha irmã. Deus é bom demais, né? Amém. Podia ser qualquer pessoa, mas Ele colocou no coração da minha irmã, Michela, esse sonho, não só sonho, porque ela não é uma pessoa só de iniciativa, ela também é determinativa. Ela começa e ela vai até o fim, né? E ela planejou, convidou a Janine, que por sinal, tudo junto, ali está tudo misturado, né? É mãe das meninas para quem eu dei aula, quando ainda era bem jovem aqui, morava em Florianópolis ainda, né? Então tinha que ser a Janine, tinha que ser o Wagner, tinham que ser essas pessoas. Deus é bom demais, né? E aí estamos aqui, com um grupo pela fé, né? Quase 20 pessoas, nós trouxemos aqui para passar o dia com vocês, e eu tenho certeza que essas quase 20 pessoas vão sair daqui diferentes, porque eu saí daqui diferente. Eu tinha só 4 anos de batizado adventista quando vim aqui 27 anos atrás. E o meu adventismo passou a ser outro, depois que eu deixei Gaspar Alto. Saber das minhas raízes, saber que esse é um movimento profético, não é uma igreja a mais. Tem muitas igrejas boas por aí. Se fosse para criar mais uma igreja, não precisava. Mas Deus desperta um movimento profético, com uma missão específica, pregar as 3 mensagens angélicas, não é verdade? E saber de tudo isso, saber do desprendimento dos pioneiros, né? Enquanto subíamos ali o caminho de Blumenau para cá, eu comentava com o pessoal da excursão, né? Lembre-se que esses caminhos aqui para cá ou para Brusque eram feitos com carroças, com carros de boi, ou a cavalo, ou até mesmo a pé. Os comportores subiam para cá carregando nas costas a caixa de livros, maletas pesadas, e atravessavam essas florestas aí, né? E levavam dias para fazer suas viagens que hoje a gente faz em meia hora, 40 minutos de carro. Então não nos esqueçamos disso. Quando a preguiça, né, tentar nos prender, quando o desânimo, a falta de vontade tentarem nos atrapalhar a obra, lembremos os pioneiros. Eu li para os amigos da excursão, quando começamos a nossa excursão, um trecho que está no meu livro aqui, que foi escrito pela esposa do pastor Frank Westphal, em que ela diz resumidamente: foram tantas dificuldades, dormindo às vezes ao relento ou ali com colchões que nem de mola eram, porque era um luxo, pulgas e piolhos, né? E tantas lutas, e perderam o bebezinho, faleceu. O pastor Westphal, quando volta, não pôde pegar o bebezinho no colo, porque ele havia falecido, e ele nem soube da notícia, porque as cartas não chegaram, quando ele estava aqui, entre os nossos ancestrais, batizando, pregando, né? Abraçando as pessoas que moravam nessa localidade. Quando ele volta para a Argentina, a triste notícia de que a filhinha tinha falecido. E aí você pensa, será que passando por esse crisol, para usar a palavra que eles não tinham usado, né? Ele desanimou, ele se revoltou com Deus, ele brigou com Deus? A esposa escreve algo que está aqui no meu livro, que é maravilhoso, né? Ela diz: se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de fazer um trabalho ainda melhor para o meu Deus. Era disso que eles eram feitos, né? Era esse tipo de pessoa. Foi esse tipo de pessoa que Deus escolheu, homens e mulheres, valentes, corajosos, cheios de fé, que legaram a nós essa mensagem tão linda, tão maravilhosa. Nós estamos aqui por causa deles, né? Uma sementinha que foi plantada nesse vale entre as montanhas, germinou de tal forma que hoje o Brasil é o maior país adventista do mundo. Em número de membros, nós temos hoje a maior das 60 editoras adventistas do mundo, a Casa Publicadora Brasileira. Eu trabalho lá há 24 anos. Deus me deu esse privilégio. Tirou esse rapaz que morava lá em Criciúma e disse: eu quero que você trabalhe aqui para mim, nessa editora. E que privilégio, irmãos, trabalhar na CPB. Hoje temos o maior sistema educacional do mundo.
adventista no mundo. É uma obra pujante, uma obra abençoada, mas tudo começou com uma sementinha, né? Humilde, discreta. Vamos lá, irmão, estamos juntos. Nós tivemos em 2017, o filho trabalhava lá em São Paulo, e ele nos convidou a ir à Casa Publicadora. E dentro do nosso objetivo de conhecer a casa, tinha de visitar o pastor Michelson, né? Veja o que aconteceu. O seu filho, né? Esteve lá comigo. O pastor Ivo, que é colega nosso de muitos anos. Mas frequentemente eu falava pro pastor, que eu não lembro o nome agora, que nos conduziu, aliás, a maneira que nos conduziram dentro da Casa Publicadora, e agora, esse ano que nós fomos no Novo Tempo, foi maravilhoso, né? Eu me senti o presidente da divisão. Mas o que ele dizia? Não, ele falava para mim, eu falava para ele, eu quero visitar o pastor Michelson. Ele disse, não, o pastor Michelson está trabalhando, não mexe com ele. Você é o carro-chefe aqui da Casa Publicadora. Eu fiquei dizendo, o homem está desse tamanho já. O irmão Eliseu sempre bondoso, né? Pois é, e ali estamos, né? Realmente Deus é bom, Deus é maravilhoso e grandes coisas fez o Senhor por nós, né? Tem feito por nós. Mas como eu disse, né? Se a gente ficar aqui só na introdução e nas memórias e nas delongas, o batismo vai ser só às 3 da tarde. Mas a gente vem pouco aqui, né? Talvez só daqui a 27 anos, daqui não vai ter mais igreja de Gaspar Alto, a gente vai estar no céu. Aí tem que aproveitar, é hoje, né? Isso para mim também é outra evidência de que Jesus vai voltar brevemente, né? Porque 27 anos se passaram e a gente não viu passar, né? E nesse tempo todo aí eu já tive 3 filhos. Vejam, né? Como a coisa passa rápido, né? A minha mais velha está ali com 21 anos já, faculdade. Tem a Marcela com 17, o Micael com 11. Então o tempo voa mesmo, né? E daqui a pouco a gente vai estar no céu. E aí, como foi dito aqui, né, não vai ter mais alemão, português, não sei qual vai ser a língua do céu, né, mas vamos falar só uma língua mesmo, vai ser mais fácil, né. Eu lembro quando eu visitava o pastor Geraldo Marski, nós visitamos umas 3 vezes antes de ele falecer. Eu sempre gostei de estar assim com pessoas mais idosas, porque eles têm, né, é um livro vivo, com conhecimento acumulado, experiências, né. E o pastor Geraldo me dizia sempre assim, e aí, já aprendeu alemão? Eu disse, pastor, é muito difícil ainda, não, eu estou estudando inglês. Inglês é um dialeto do alemão, você tem que estudar alemão. Ele brincava assim, né? E eu, infelizmente, o pastor Geraldo faleceu e eu não consegui aprender o alemão ainda, né? Quem sabe um dia. Segundo Crônicas, capítulo 34. Eu vou ler aqui alguns versos desse capítulo, que para mim é tão bonito, porque ele mostra o poder da palavra. Um poder que continua. Olha só, não é todo lugar que a gente prega vendo um boizinho passando lá, né? Que maravilha, né? Cercado por verde, é muito legal, muito bonito. O poder da palavra, o reavivamento que a palavra de Deus promoveu lá no reino, né, entre os israelitas. E o texto, eu vou começar no verso 3, diz assim: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço criança mesmo, né? Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Não há idade para você buscar a Deus. Josias começou criança. Você pode começar agora, pode começar nesse momento, né? Se você não fez isso ainda. Começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai. E a irmã contou a história de Davi aqui, não foi nem combinado. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, aqueles postes que eles faziam para adorar os deuses pagãos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-os a pó e os espalhou o pó sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Primeira parte que eu vejo aqui, então, eu diria assim, os passos para o reavivamento do povo de Deus naquele momento, né? Primeiro passo, um líder corajoso, um líder fiel, um líder que buscava Deus. Hoje talvez alguns dissessem assim, nesse mundo tão do politicamente incorreto, né? Mas que intolerância religiosa, né?
ele não respeitou a religião do outro, não, ele queria purificar Israel mesmo, e ele eliminou os altares pagãos, aqueles postes, ídolos, e nós não podemos esquecer que aqueles cultos, né, os cultos daquelas nações cananeias, eram cultos que envolviam até sacrifícios humanos. Bebês eram mortos, os deuses, no braço do deus Moloque, por exemplo, era uma estátua de ferro fundido, oca, eles colocavam fogo por dentro, quando o braço estava incandescente, colocavam criancinhas ali para morrer queimadas. Eles faziam cultos orgiásticos, prostituição cultural, eram violentos. Então não pense assim que, olha que intolerância, não, era preciso limpar Israel daquela baixaria, como diríamos hoje. E o rei se propôs fazer isso. Aqui em Israel não vai acontecer mais isso. Aqui nós vamos louvar o Deus verdadeiro, vamos cultuar o Deus que quer a nossa paz, o Deus que não tem nada a ver com essas idolatrias todas. Então, o primeiro passo foi esse líder, buscar a Deus. Eu espero que os líderes de Gaspar Alto continuem fazendo isso, né? Continuem buscando a Deus na sua casa, no seu culto familiar, para que a igreja seja apenas um reflexo do que se faz pessoalmente. A igreja é o que somos em casa, né? O pastor, o ancião, o diácono, o membro de igreja, nós somos o que somos em casa, lá é que nós somos os verdadeiros eus, né? Então temos que buscar a Deus ali na comunhão do lar, no culto familiar. E aí Deus vai expulsando da nossa vida aquilo que é idolátrico, aquilo que é corrompido, aquilo que não nos aproxima dele, pelo contrário, nos afasta dele. Deus vai limpando isso da nossa vida, como limpou aqui por meio de Josias. 10 anos depois, será que Josias está firme na fé? Eu fico tão feliz quando vejo 27 anos depois, pessoas, né, como o irmão Eliseu, a esposa e outros mais que eu vi naquela época, aqui, firmes na fé ainda, né, permanecendo no caminho. E não importa quantos anos transcorram daqui para frente, se mais 5, 10 ou 27, eu espero que não, mas se for, estejamos firmes. Estou tão feliz também porque a minha família está aqui praticamente completa, né? Tem aqui as minhas 2 irmãs, minha mamãe está ali também. O meu pai nós vamos encontrar daqui a pouco, quando Jesus voltar, nós cremos nisso, né? Meu cunhado está por aí, olhem por ele também, nós amamos muito o Edlamar, e ele está apoiando, né? Apoiando essa excursão, ele é um parceiro da Michela, está junto ali, né? Embora não seja adventista, mas é um parceirão. Então estamos aqui, né? Como família, Deus nos deu esse presente. 10 anos depois, talvez alguém pensasse assim, será que Josias 10 anos depois apostatou? Será que ele desanimou? Será que perdeu o primeiro amor? Será que virou um adventista nominal? Só de nome, esquenta banco na igreja? Vamos ver como é que está a situação do Josias 10 anos depois? Verso 8. No 18º ano, o texto anterior falou de 10 anos, né? Então aqui é 18. Nós temos aqui então praticamente 10 anos depois. Então, falou no 8º, agora no 18º, então 10 anos depois. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra, ele cumpriu a missão dele, a obra dele, e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azarias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor. Vamos reformar a igreja. Foi isso que ele mandou fazer. Vamos reformar a igreja. Aliás, eu não falei, né? Mas as coisas a gente vai lembrando, né? Esta igreja aqui, naturalmente que não é a primeira, que foi inaugurada em 1896, de madeira, né? Esta aqui é de alvenaria pós Segunda Guerra Mundial e já reformada. Porém, como eu disse, esse púlpito aqui é original. 1895, o pastor Westphal organiza a igreja de Gaspar Alto lá em Brusque, na margem do rio Itajaí-Mirim, uma santa ceia, e coloca Guilherme Bells, ou Wilhelm Bells como diácono, e August Olme como ancião. Foi o primeiro ancião de igreja no Brasil. E então, eles se reuniam nas casas, né, da família Schirmer, da família Olme, da família Bells e outras. Eram pequenos grupos, igreja nos lares. E no ano seguinte eles constroem uma casa de madeira nesse local, que durou um bom tempo, né? Ali eles realizavam então os cultos, a partir de 1896. E aqui atrás ficava o colégio superior, né, de Gaspar Alto, onde eles formavam os missionários. Guilherme Stein Jr. foi o primeiro professor e diretor. A parte daquela construção foi preservada, e se der tudo certo, à tarde nós vamos dar um pulinho com a nossa van, né? A mais ou menos 1 quilômetro daqui fica a casa, uma casa que foi construída com parte do material do Colégio Superior de Gaspar Alto. 10 anos depois, então, nós vemos aqui o rei Josias, firme na fé, e é dito assim que ele queria que reparassem a casa do Senhor, o templo,
Verso 9: foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus. Fidelidade com a mordomia, eles ofertaram para que o templo pudesse ser restaurado. E que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado dinheiro provindo das mãos de Manassés, Efraim e todo o resto de Israel, bem como de todo Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores da casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Isso é bonito, né? A gente vê um rei, um líder fiel para com as coisas de Deus, ele preocupado com a obra de Deus, e pessoas desprendidas, fiéis, dizimistas, ofertantes, devolvendo parte do que tinham para que a obra de Deus pudesse continuar, pudesse avançar. Esse é o espírito que Deus espera de nós também, que nós façamos a nossa parte, nossos talentos, nosso tempo, nossos tesouros, né, investidos na obra de Deus, porque não tem forma melhor de investir o que nós temos, senão para abençoar outras pessoas, né? Se nós estamos aqui nessa casa confortável hoje, é porque alguém lá atrás se preocupou em nos legar também isso. Verso 14, a história continua. Vejam o que vai acontecer no momento em que eles buscam a Deus e procuram reparar o templo. Acontece algo especial ali, ó. 14. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro do Senhor. Sabe que livro era esse? Deuteronômio, parte da Bíblia. O livro da lei do Senhor dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo o que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra. Isso é fidelidade, é correção no lidar com as coisas de Deus, com o dinheiro sagrado. 18. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Fazia anos que eles não tinham contato com a palavra assim. A Bíblia estava esquecida. E na casa do Senhor ela foi encontrada. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas, símbolo de humilhação, né? De arrependimento. E deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, a Asaías, servo do Senhor, do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Hulda morava na cidade baixa em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela passa a aconselhá-los. Tanta coisa impressionante aqui nesse relato. Primeiro, vamos recapitular: um líder que passa a buscar a Deus. Na infância ainda. Talvez como Salomão, ele reconheceu que era tão pequeno para uma missão tão importante. Senhor, me ajuda, me abençoa, dá-me sabedoria. E Deus abençoa aquele rapaz. Então, ele primeiro busca o reavivamento e em seguida vem a reforma. Ele começa a identificar coisas que estavam erradas, em desacordo com a vontade de Deus. A idolatria, o paganismo, tomando conta de Israel. Ele vai lá e faz uma limpa. Ele purifica a nação. 10 anos depois, ele continua firme no seu propósito. É um homem justo, é um dos poucos reis na história dos reis que foi fiel a Deus. Então, ele se preocupa com a casa de Deus, com a obra de Deus. Não olha só para a sua vida, a sua prosperidade. A casa de Deus tem que ser reformada, reparada. E então ele faz uma campanha e verba é trazida e eles fazem a reforma. E quando estão reformando o templo, encontram o que lá dentro? Esquecido? O livro da lei de Moisés, Deuteronômio. E o sacerdote, ansioso
e com muita reverência vai até o rei e diz: Senhor, olha o que encontramos ali. Ele lê o livro para o rei. O rei percebe que a vida deles não estava de acordo com a palavra. Hoje em dia há pessoas querendo fazer com que a palavra se adeque aos seus pecados, com que a palavra seja adaptada às suas preferências, e não o contrário. A palavra que nos guia, a palavra que é a nossa bússola moral, é a nossa luz. A minha vida tem que ser moldada pela palavra e não o contrário. E não é o que eles fazem aqui? O rei, por que rasgou as vestes? Porque ele percebeu: nós estamos tão errados, Senhor, perdoa. E nos ajuda a colocar a nossa vida em conformidade com a palavra. Aí o que ele faz? Ele aproveita que naquele tempo estava vivendo ali em Israel uma profetisa. Olha que privilégio. Hulda. E ele pede então que os seus servos vão lá pedir conselhos para Hulda. Você já leu alguma vez na Bíblia algum livro tipo primeiro Hulda? Não. Segundo Hulda? Não. Quem foi? Então Hulda não era profetisa? Aqui diz que era. Mas não escreveu nada que está na Bíblia. E agora? Isso é muito legal. Nós temos aqui nesse momento o profeta canônico Moisés, já morto, quer dizer, já no céu. E o livro dele, o profeta canônico. E temos uma profetisa não canônica, mas com o mesmo grau de inspiração, porque o Espírito Santo é o mesmo, porém não canônica. Não escreveu parte da Bíblia. Temos outros profetas não canônicos na Bíblia? Me ajuda a lembrar. No Antigo Testamento, temos mais algum? Débora, Natã. E no Novo? Algum profeta poderoso, mas que não escreveu nada que foi preservado como Bíblia? João Batista, Estevão. Perceberam o conceito? Nós temos os profetas canônicos: Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Moisés, Paulo, João. E temos os não canônicos. Vocês citaram alguns aqui para mim, as filhas de Filipe, né? Hulda. O mesmo Espírito usou os dois tipos de profeta. O grau de inspiração é o mesmo, porém a autoridade era diferenciada. A Bíblia é o cânon, mas o profeta é tão importante quanto. Entre nós, isso aconteceu alguma vez? Você é inteligente, você vai entender o que eu quero dizer. Entre nós isso aconteceu, né, no século XIX. Amém. Nós tivemos, e por causa deles, houve um reavivamento espiritual que trouxe à existência o adventismo, os profetas canônicos. Porque foi estudando Daniel que Guilherme Miller despertou. E muitos despertaram. Daniel, Jeremias, Isaías. E Deus abençoa essa igreja com uma nova Hulda, uma profetisa chamada Ellen White. Sábio é aquele que vai buscar conselho dela. O rei podia pensar assim: para que eu vou mandar o pessoal lá para conversar com a Hulda? Eu já tenho uma Moisés. Mas que privilégio eles tinham! Uma profetisa viva. E não foi o tempo todo que isso aconteceu. Em alguns momentos especiais houve profetas, não foi o tempo todo. E nós temos hoje uma profetisa, não mais hoje, mas ela deixou um legado em texto maravilhoso. Tantos livros, né? Mais de 100 mil páginas. E Ellen White, ela levou muito a sério esse ministério. Ela acordava de madrugada, angustiada, porque ela queria escrever, pensando nos que viriam depois. E deixou um legado tremendo, poderoso. Como eu tenho sido abençoado pelos livros de Ellen White ao longo dos anos. A série Conflito, os livros Testemunhos para a Igreja. Ano que vem vamos entregar aos milhões o livro Grande Conflito. Sabe quanto vai custar um livro com quase 300 páginas para você? R$1,50. Me digam se não é um milagre de Deus para a gente fazer uma arrancada final e chega desse mundo. Vamos evangelizar e vamos para o céu logo, né? Vai ser um projeto mundial. Vai ser entregue em todo o planeta, em não sei quantas línguas, o livro Grande Conflito. Como os pioneiros que iriam ver esse tempo, eu tenho certeza. Se eles pudessem imaginar. É claro que eles ficariam espantados primeiramente com o tempo que passou. O quê? 127 anos e Jesus não voltou ainda. Por outro lado, eles ficariam pensando: telão, videoprojetor, internet, computador, o quê? Vão imprimir milhões de livros do Grande Conflito? Já tem um pedido na CPB de 40 milhões e nem fizemos propaganda ainda. Os campos já estão pedindo, já temos um pedido de 40 milhões. A CPB teve que transformar um estacionamento em depósito, porque não cabe. É muito livro. Ele é grosso, não é como aqueles fininhos que até então entregamos. Ele ocupa muito espaço. E se precisar, vamos transformar tudo aquilo lá em depósito, para acomodar os livros e depois despachá-los.
os pioneiros que iriam ver esse momento. Tenho certeza. Ficariam maravilhados. Porém, como eu disse, um pouquinho tristes, né? Porque ainda estamos aqui. Não queremos mais ficar aqui. O rei aproveitou o que Deus deu de presente. Os profetas canônicos, os profetas não canônicos. E o que aconteceu finalmente, então? Querem ver? Pode acontecer com você também, comigo também. Vamos para o verso 31 agora. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E é dito que, então, todo o povo se alegrou e se reavivou com o rei. Qual foi o resultado? Reavivamento espiritual. Aliança com Deus. E tudo começou com o menino que queria servir a Deus e com a palavra que foi descoberta na casa de Deus. Quando os irmãos vêm a este templo, vocês têm ouvido a palavra de Deus? Que neste púlpito centenário a Bíblia seja sempre pregada. Não ideias humanas, não opiniões pessoais, mas de que cada púlpito nosso, adventista do sétimo dia neste país e no mundo, a palavra de Deus seja pregada. Oremos por isso. Eu poderia citar aqui exemplos, vários exemplos. Eu vou mencionar rapidamente 3 pessoas que, à semelhança de Josias, tiveram a vida transformada. É um livro que eu estou pensando em escrever para os adolescentes, porque os adultos já têm até bastante coisa, mas a gente tem que resgatar a história para as crianças e adolescentes. Então, meu próximo livro agora vai ser para eles, né? Esse aqui já escrevi, é para jovem também, obviamente, né? Até os gravadores têm que ler esse livro aqui. Mas os próximos 2, eu estou pensando nos adolescentes e nas crianças. O próximo é a história de 3 Guilhermes. Você já sabe quem são. E o outro vai ser a viagem do cachorro Grafe. Eu tive a ideia na viagem aqui agora, tá? Alguém sabe que cachorro foi esse? O Grafe? Ah, peguei vocês aqui também de Gaspar Alto. Sabe quem foi o Grafe? Não sei. Olha aí, você vai ter que ler o livro. Vou ler. Vai ler. Eu já li todos que você lançou. Amém. Então você vai saber quem é o cachorro Grafe. Eu não vou contar para vocês, mas vocês Deixa vão ter que eu ler o contar livro. Ele veio da Alemanha com os pioneiros, tá? Pastor, isso vai ser inspirado, sabe por quê? Porque quando o pastor Daniel, com mais alguém que o ajudou a filmar, fazer aquele filmezinho, na linguagem das crianças, Daniel Fritoli, né? eu acompanhei eles também, fiquei muito feliz daquilo, e isso trouxe resultado. 2 resultados que me chamou a atenção. Até ontem eu contei lá para a esposa do pastor quando fui buscar a tua roupa lá. Não sei porquê, talvez foi por causa disso, né? Das muitas visitas que me chamam a atenção aqui no museu, 2 delas me chamam muita atenção. Chegou um casal aqui com 6 menininhas. E durante a semana me pediu para abrir. Aí ficamos conversando lá fora e as crianças entraram no museu. E nós ficamos conversando, eu conversando com o senhor e com a senhora. E não, vocês não querem saber nada. Não, elas vieram visitar, porque assistiram o filme aquele filme. Elas já sabiam tudo. E depois um rapaz também veio acompanhado de um casal, eram os pais dele, uns 14 anos. Aí o rapaz entrou sozinho no museu e eu fiquei conversando com eles lá fora. Sim, mas o rapaz não pergunta nada. Diz, não, é tudo que ele queria conhecer. Ele trocou o presente de formatura dele por uma visita aqui. Nós viemos de longe, ele era estudante aqui do IAS. Amém. Lindo, né? As novas gerações precisam conhecer essa história, né? Quem são os 3 Guilhermes Miller, né? Um é o Miller. Quem são os 3 Guilhermes, né? Sobre os quais eu vou escrever? Um já falei, Miller. Segundo, Stein. Terceiro, Bells, né? Esses 3 pioneiros abriram mão de muita coisa. Sofreram pela escolha que fizeram. O Miller, como vocês sabem, era um capitão do exército, um ex-deísta, quase ateu, mas que teve um encontro com Deus maravilhoso e se tornou o precursor de um movimento poderoso chamado Movimento Adventista, ou Millerita.
O Stein poderia ser um homem muito rico, porque ele herdaria a fábrica de ferragens, a primeira de São Paulo, que até hoje existe lá em Piracicaba, a fábrica Krahenbiel. E ele era casado com Maria Krahenbiel, e o pai da Maria queria deixar para eles a fábrica, mas ele, quando se converte, se torna um adventista, ele diz: muito obrigado, mas eu quero ser um missionário. Foi comportor, foi pastor, foi professor, teve uma vida humilde, mas cumpriu sua missão. E Belz, então, não precisa nem falar muita coisa, vocês conhecem muito bem a história dele, né? Vindo da Pomerânia, ele se estabelece aqui, começa a ler literatura adventista, que eram distribuídas aí pelas vendas de Brusque, da vila de Brusque, né? Encontra um livro na casa do irmão dele, Karl Belz, e ao lê-lo, ele lembra da infância na Pomerânia, quando ele leu sobre o sábado na Bíblia, mas era criança, e aí os pais e o pastor luterano dissuadiram o menino, né? Não, é assim mesmo, a gente guarda domingo por tradição, etc. Anos depois, e muitos quilômetros depois, aqui no Brasil, nessa região, o Guilherme, de novo, lê algo sobre o sábado. No livro Gedanken über das Buch Daniel, alguma coisa mais, Offenbarung, e não sei mais o que. eu me esforcei, vocês viram aqui, né? Me esforcei. Errei muito, irmã? Não. Cheguei perto. Pensamentos sobre Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse. Oh, eu tô chegando. Pastor Geraldo Mars, que quando encontrar ele no céu, vai dizer: pastor, eu tentei. Eu me esforcei, né? Gedanken. Lendo esse livro de Uriah Smith, Belz se converte. Aqui nessa localidade ele toma a decisão de guardar o sábado, juntamente com Johanna Belz. Estava pronto para ir para a roça, com a enxada nas costas, e ele disse para a esposa: eu não vou. O que está acontecendo, querido? Deus está me impressionando e me dizendo que eu não devo mais trabalhar aos sábados. Primeiro adventista convertido no Brasil pela mensagem adventista impressa foi William Belz, né? E aí tudo começa. Como eu disse, uma sementinha que vai se espalhando. E alcança pessoas em vários lugares, em vários tempos e momentos, e alcançou um casal que foi batizado em dezembro, né, do ano passado. Eu quero chamá-los aqui à frente. O irmão Marcelo e a irmã Gladys. A Gladys é enfermeira. E o Marcelo, para quem não sabe, Marcelo Martins, ele é um dos gerentes da editora Mundo Cristão. Como Deus alcançou uma pessoa como essa? Gerente de uma editora evangélica, né? Aspas, concorrente da CPB, mas não é, nós somos parceiros, na verdade, né? Mas assim, em termos concorrente da CPB, como Deus alcança uma pessoa dessa e a torna integrante desse movimento que nasce aqui há 127 anos, o movimento adventista. Marcelo, deixa eu te dar um abraço, porque quando eu cheguei você já estava aqui, né? Fala para os nossos irmãos então, né, aqui deste púlpito tão significativo, como foi que essa mensagem alcançou vocês? Essa noite eu não dormi quase. É um grande privilégio. Eu não poderia imaginar, tampouco sonhar, um dia chegar até aqui. Para chegar até aqui, eu volto para o ano de 2003. Foi quando eu comecei a trabalhar na editora Mundo Cristão. E naquela ocasião, eu acreditava que a minha missão principal seria gerar recurso para a empresa, distribuindo livros de conteúdo cristão evangélico e também Bíblia. E ali comecei minha caminhada, despretensiosa, mas confiante em Deus. O tempo foi passando, eu já era um cristão evangélico. Quando chegamos próximo do ano de 2018, a editora fez uma nova tradução da Bíblia. O pastor Michel, seu editor, ele sabe a grande importância que é, o grande trabalho que é. E naquele momento, eu renovei minhas forças, meu desafio profissional, imaginando que o meu papel agora era fazer com que a Bíblia fosse distribuída no Brasil no maior número possível. E como profissional,
eu busquei fazer um trabalho que aproximasse a Bíblia das pessoas. E nós alcançamos uma posição muito privilegiada nos pontos de venda, livrarias, nas redes, né, de internet, enfim. E eu acreditava que meu papel era aquilo. Eu só acreditava. Passado um tempo mais, nós enfrentamos a pandemia. E no período da pandemia, eu reuni minha equipe e disse para ela o seguinte: é tempo da Bíblia. Por que tempo da Bíblia? Era um momento de incerteza, um momento de preocupação, um momento de dúvida, de medo e de morte. Só que as igrejas estavam fechadas. Como as pessoas iam se relacionar com Deus, conhecer Deus através da Bíblia? Mas ali estava falando um profissional. É tempo da Bíblia. Eu como profissional. E instantaneamente, quando eu falei para a minha equipe, voltei para a minha sala, o Espírito Santo se voltou a mim e me questionou: onde está a Bíblia na tua vida? E ouvindo a pregação do pastor Michel, isso é muito interessante, porque nós tínhamos o texto sagrado perdido dentro do templo. Como pode? Um texto perdido dentro do templo. Olhando para a minha vida, eu posso dizer que eu encontro um paralelo muito interessante. Se eu olhar ao meu redor, eu encontro uma quantidade enorme de Bíblias. Vários modelos, várias traduções. Eu tenho o estoque inteiro à minha disposição, mas eu tenho só a Bíblia. E o que o Espírito Santo estava me questionando é onde estava a Bíblia na minha vida. Naquele momento, eu senti claramente que Deus estava querendo algo diferente de mim. Eu voltei com aquele questionamento para a minha vida e Deus foi tão generoso comigo que quando começamos esse processo de trabalho com essa tradução da Bíblia que a editora fez, eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer algumas pessoas adventistas. E eu, particularmente, eu já ouvia falar dos adventistas, mas como vocês sabem, ouvia falar de uma maneira pejorativa. Eles são proselitistas. Eles vão te arrastar para a igreja. Não, estava errado. E Deus guardou meu coração. E quando nós começamos a trabalhar nessa divulgação da nova tradução da Bíblia, eu pude conhecer de uma maneira muito especial uma pessoa que é o esposo da irmã da Leide, Jota, primeiro adventista, o qual eu tive a oportunidade de conversar. E ali começou uma grande caminhada na minha vida. Tudo que eu ouvia falar, tudo que eu tinha ouvido falar, tudo que é comum, e vocês sabem, sobre os adventistas, eu comecei a provar o contrário. A primeira pessoa que eu encontrei não me chamou para ir para a igreja, não me convidou a fazer um estudo bíblico, mas foi um grande, generoso a dar um testemunho cristão. Encontrei nele respeito, generosidade, um carinho tremendo pela minha pessoa. A partir dele eu fui conhecendo outros. E eu descobri o quanto o povo adventista ama a palavra de Deus. Isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção até então do profissional. É um povo que ama a palavra de Deus. O profissional disse: você precisa fazer chegar a Bíblia até eles. E eu comecei a minha caminhada. Ao mesmo tempo, conhecendo pessoas, tive a oportunidade de conhecer o professor Leandro Quadros. E eu não sabia quem era ninguém, não sabia quem era o professor Leandro Quadros, eu não sabia quem era David Alves, eu não sabia
quem era pastor Arilton, eu não sabia quem era pastor Michel, eu não sabia de nada. E eu fui conhecendo essas pessoas. E eu fui encontrando o bom testemunho cristão em todas as pessoas, sem nenhuma exceção. O bom testemunho cristão. E aquilo vinha à minha mente e falava, tem alguma coisa de errado. Porque aquilo que eu escutava, nada eu encontro. E ao passar do tempo, conhecendo essas pessoas, eu tive a oportunidade de visitar a CPB, né? Como profissional, fomos apresentar o texto bíblico. Ali eu conheci o pastor Diogo Cavalcante em primeiro plano, o pastor Marcos de Benedito, também recebido com muito carinho, com muito respeito. E eu estou falando de alguns anos que se avançaram e ninguém me chamou para fazer um estudo bíblico. Ninguém me convidou para ir à igreja. Deus é sábio. Deus é muito sábio. Conheci o pastor Michelson e ao mesmo tempo, nesse período de pandemia, quando tudo estava obscuro, eu comecei a ter uma necessidade de me aprofundar. Minha fé foi desafiada. Eu comecei a ouvir os vídeos e graças a Deus pela internet, eu venho aqui, eu penso que eu estou já no céu, porque eu moro em São Paulo, eu levo 1h30 de carro para ir para o trabalho, 1h30 para voltar do trabalho. Deus é sábio. Ele usa esse tempo, ele usou esse tempo para eu conhecer de fato a verdade. E foi através dos vídeos do professor Leandro Quadros, do pastor Michelson, do pastor Gilson Gridner e outros tantos, que eu comecei a conhecer a verdade. Chegou um tempo que eu ia chorando para o trabalho, o impacto da mensagem que eu ouvia, às vezes voltava sorrindo, esperançoso, mas Deus foi trabalhando na minha vida. Nesse meio tempo, eu voltava para casa e compartilhava tudo com a minha esposa, porque não dava para você conter a alegria da mensagem de esperança, a alegria da verdade que a gente vai encontrar na Bíblia. E eu compartilhava com ela. Então essa caminhada de fé foi crescendo. Tudo eu compartilhei com ela. Quando chegou, olhava ela trabalhando numa UTI, então ela voltava com as informações da pandemia e eu começava a voltar com as informações da mensagem que eu ouvia e aquilo acabava se encontrando e nós acabávamos conversando sobre esses dois mundos, o mundo da morte, do hospital, da tristeza, e eu voltava com o mundo da palavra escrita, da verdade que eu ouvia. Enfim, chegou um tempo que o meu coração já estava convencido que algo tinha que mudar na minha vida. Eu até então era um cristão evangélico, mas eu não conhecia nada da palavra de Deus. Eu tinha anos como cristão evangélico, frequentava a igreja, mas eu não conhecia nada da palavra de Deus. E aí eu volto para minha esposa, a gente começa a compartilhar. Uma semana que o pastor fez de pregação na UNASP sobre Apocalipse foi determinante para nós tomarmos uma decisão. Eu falei para ela, eu quero me batizar. Amém. Faz sentido para você? Faz. Eu falei, agora então eu vou buscar o caminho. Como eu vou fazer? Eu conhecia um monte de pastores, líderes, mas ninguém tinha me convidado para fazer o estudo bíblico. Eu achava interessante isso demais. Mas Deus é sábio, porque hoje eu posso testemunhar a quem quiser perguntar: quem são os adventistas? Qual é o desejo deles? Como eles agem? E eu posso testemunhar: que povo santo eu encontrei. Que alegria, que privilégio de Deus eu tive. E como eu amo minha igreja. Dia 6 de dezembro nós nos batizamos. Como eu amo minha igreja. Cada vez mais eu amo minha igreja.
E cada vez mais eu desejo servir a Deus. A partir do momento que ela falou, faz sentido, eu falei, agora vamos partir para o batismo. Quem? Eu falei, eu vou ter que ligar para alguém, conversar com alguém. Eu liguei para o pastor Michelson. Eu contei para ele um pouco dessa caminhada e eu estava ali pronto. Pastor Michelson, a gente tropeça no pé dele e me convida para fazer estudo bíblico. Eu falei, ele vai me chamar para fazer estudo bíblico e a gente vai se batizar. Terminei uma conversa por telefone, ele não me convidou para fazer estudo bíblico. Eu falei, não é possível. Eu estava em casa, na pandemia, em home office, ela trabalhando, eu falei, não é possível, eu não vou desistir. Eu não posso desistir. Eu quero me batizar. Eu falei, mas o pastor Michel, eu acabei de falar com ele. Eu falei, eu vou ter que continuar minha caminhada. Aí eu peguei e liguei para o pastor Diogo. Minutos depois, e falei para ele, ele falou, você quer fazer um estudo bíblico? Eu falei, não, agora você espera. Eu preciso falar com a minha esposa. Eu vou falar com a minha esposa. E ela concordando, nós começaremos a fazer estudo bíblico. E ela concordou. Quando eu falo isso, irmãos, eu falo para exaltar a sabedoria de Deus. Não é porque eu tive o contato com vários irmãos, e nenhum deles me convidou a fazer um estudo bíblico. Mas isso serviu para que eu pudesse dar esse testemunho. Em primeiro lugar, como Deus ele é surpreendente, como Ele é amoroso, como Ele é sábio nas ações. Talvez se logo de primeiro momento alguém falasse, você quer fazer estudo bíblico? Eu ia falar, eu já ouvi essa conversa antes. Mas não. No tempo certo, no tempo que Deus escolheu, Ele selecionou uma pessoa para me dar estudo bíblico. Mas antes de eu fazer estudo bíblico, eu já tinha feito inúmeros com o pastor Michelson dentro do meu carro. Inúmeros com o professor Leandro. Inúmeros com a irmã Darleide, com o pastor Gilson, outros tantos mais. Cada um puxando o outro. Eu desejava. Estar aqui é um desejo nosso. Nós desejamos. Porque o Espírito Santo de Deus tocou o nosso coração. A verdade é que eu tinha uma ideia, um plano, eu imaginava que o meu papel na editora era fazer com que o texto, a Bíblia, chegasse nas mãos das pessoas, o texto fosse conhecido pela CPB, fosse aprovado pela CPB, e Deus abençoou, é um texto aprovado, tanto que a CPB fará uma Bíblia infantil usando o texto NVT, que é o texto traduzido pela editora Mundo Cristão. Eu achava que era esse o plano, mas o plano de Deus era outro. Ele só queria o meu coração. Amém. Ele queria o coração da minha esposa. Amém. E Ele queria todos os outros corações que através de nós serão alcançados. Amém. Então para mim foi uma surpresa muito grande. Eu achava que o meu papel era fazer com que o texto bíblico fosse divulgado. Deus queria a minha vida. Deus queria que a Bíblia fosse resgatada pelo meu coração. A Bíblia estava ao meu redor, mas ela precisava entrar no meu coração. E ela entrou no meu coração, no da minha esposa, por causa do pastor Michelson, por causa do professor Leandro Quadros, pastor Gilson, por causa de Guilherme Miller, de Guilherme Stein, de Guilherme Bells, por causa de vocês que estão aqui, que nasceram no lar adventista e se mantêm fiel, pregando a palavra, incentivando para que ela seja pregada por causa de vocês. Eu faço questão de ler um texto que está no livro Grande Conflito, que será distribuído. Eu fiquei muito, muito feliz quando soube que ele será distribuído. Eu quero ler um texto porque ele falou muito ao meu coração. Quando eu li esse livro, foi o segundo livro que eu li. Foi o segundo livro que eu li. O primeiro foi Prazer em Conhecer Ellen White. Fiz questão de ler esse livro. E esse foi o segundo livro. E tem uma passagem tão preciosa que eu quero ler, de Guilherme Miller, que ele diz assim: vi que a Bíblia apresentava um Salvador, exatamente como eu precisava. E não conseguia entender como um livro não inspirado desenvolvia princípios
tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo decaído. Fui compelido a admitir que as Escrituras deviam ser uma revelação de Deus. Elas se tornaram meu prazer, e em Jesus encontrei um amigo. O Salvador se tornou para mim o primeiro entre 10.000. E as Escrituras, que antes eram obscuras e contraditórias, tornaram-se agora lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Minha mente se tranquilizou e ficou satisfeita. Entendi que o Senhor Deus é uma rocha em meio ao oceano da vida. A Bíblia passou a ser o meu estudo principal e posso dizer que passei a examiná-la com grande alegria. Vi que não havia me falado nem a metade. Admirava-me de que não tivesse percebido antes sua beleza e glória, e de que um dia pude rejeitá-la. Tudo que meu coração poderia desejar encontrei revelado, como um remédio para toda a enfermidade da alma. Perdi todo o gosto por outra leitura e apliquei o coração a obter a sabedoria de Deus. Amém. A Bíblia estava muito perto de mim. Eu que estava distante dela e de Deus. Deus, pela misericórdia dele, olhou para mim e me resgatou. Certamente, o Espírito Santo agiu, mas muitos oraram por mim. Eu tenho essa convicção. Hoje, nós oramos por muitas pessoas também. E nós queremos que, assim como nós, o Espírito Santo toque no coração de muitas pessoas, para que eles conheçam um povo, uma igreja e o verdadeiro Deus. A mensagem me alcançou minha esposa. Eu vou parar de falar agora. Vou deixar o final para ela. Que o testemunho ainda tem mais uma etapa. Feliz sábado. Meu coração está saindo pela boca aqui. Que dá um nervoso ficar aqui na frente de vocês. Mas a Bíblia fez muito sentido para nós. E na Bíblia eu encontrei amparo, encontrei Jesus, encontrei muita esperança. E eu quero compartilhar um texto bíblico com vocês. Vou ser breve, até para a gente não se estender no horário. Meu marido fala um pouquinho só. Então eu quero compartilhar com vocês uma história que para mim mexeu muito com a nossa vida, que é 1 Samuel 1, de 9 a 17, que fala assim: certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava o Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva e responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração, ao Senhor Eli o observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele, largue esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter, estava apenas orando por minha causa, de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse ele. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E eu pedi muito a Deus por um filho. Minha mãe está aqui. E sabe da minha angústia. E hoje eu quero compartilhar com a igreja. Fiz questão que minha mãe viesse. Meu avô e minha avó também estão aqui.
E tu foi promovida, mãe. Avó? Eu vou terminar. De fato, é um presente de Deus, é um milagre de Deus. Nós desejávamos muito. É um filho muito esperado. Só que ele é filho de um milagre, porque a Gladys fez vários exames. Ela tem uma trompa completamente obstruída, a outra trompa com edema. Nós buscamos até médicos especialistas para pensar em inseminação artificial. Fizemos todos os exames e os médicos deram um veredito. Pode tentar, mas existe um percentual muito baixo. E não é na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira. Então, a gente tinha essa visão. Começamos até também a pensar em adoção. Ela se informou, nos cadastramos também para o processo de adoção. Mas Deus foi bondoso com a gente. Quando nós decidimos pelo nosso batismo, nós decidimos obedecer a Deus. Nós decidimos entregar nas mãos de Deus a nossa vida e nos tranquilizar. Sabemos que a vida não é o famoso mar de rosas. Nós estamos estudando sobre crisol e nós temos aprendido muito. Então, nessa caminhada, Deus foi bondoso com a gente. Nós queremos continuar obedientes a Deus. Nós queremos continuar seguindo e servindo a Deus. Os irmãos orem por nós. Lembre-se de nós. Porque a caminhada começou há pouco tempo e Deus já foi surpreendente com a gente. Então, é um milagre de Deus e nós somos gratos a Deus pela grande bênção que Ele nos concedeu. Obrigado, por tudo. Eu falei que seria um sábado de muitas emoções, né? Então vocês nem imaginavam quanto. Não terminou a festa ainda, irmãos. Eu falei, levou 27 anos, mas Deus é maravilhoso. Logo, logo teremos a alegria de ver nosso Senhor Jesus vindo nas nuvens dos céus. Os mortos ressurgirão. Esse cemitério que nós vamos visitar à tarde aqui com o grupo vai virar um local de festa, de alegria. Nós teremos o privilégio de conhecer pessoas muito especiais. Eu louvo a Deus porque essa mensagem alcançou os pioneiros, porque alcançou outras pessoas que foram passando o legado, porque um dia me alcançou a minha esposa, alcançou nossos filhos, alcançou Marcelo e a Gladys, tantos outros aqui, e hoje Marcelo Faceto estará selando a decisão dele também de servir a Jesus e continuar com esse legado. Ele, com a família dele, com o lar dele, até a volta de Jesus. Quantos aqui nesta manhã querem dizer para Deus: Senhor, eu quero permanecer firme neste caminho, eu quero ser bravo, corajoso, fiel como os pioneiros, e eu quero terminar o trabalho que eles começaram. Você quer ficar em pé para manifestar essa decisão? Se eventualmente houver alguém aqui que ainda não foi batizado, né? Meu convite é para que você pense seriamente nisso. Faça planos de, em breve também, participar desse batismo. Que você encontre alguém que não seja relutante, como eu fui com o Marcelo. Eu não sei, porque eu sempre convido as pessoas para dar estudo bíblico. Tudo bem que eu estava com umas 3 classes bíblicas já naquela época lá, e continuo com mais 2 e mais pessoas pedindo, né? Mas Deus tinha um plano. Depois eu fiquei morrendo de inveja do Diogo, do pastor Diogo. Eu disse, poxa vida, por que eu não convidei, né? Acho que Deus me segurou ali, por algum motivo, né? Porque eu queria, né? Tanto queria que depois eu convidei os 2, né? Vocês querem fazer parte de uma classe bíblica comigo? Agora estou dando estudo para eles também. Pós-batismal, né? Pelo menos. Louvado seja Deus por tudo isso, né? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor.
Pai querido, nosso bondoso Deus, nosso Pai do céu, muito obrigado, Senhor, por esse dia tão especial. Obrigado por essa expedição que nasceu no coração de Deus. E Deus colocou essa vontade, esse sonho no coração da minha irmã também. E hoje estamos aqui, realizando esse sonho. Obrigado por essa oportunidade que me deste de, mais uma vez, 27 anos depois, subir a esse local sagrado e daqui abrir a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua mensagem alcançou os que aqui estamos, nesta casa, nesta humilde casa de oração, tão importante para a igreja do Brasil, porque estamos aqui hoje na primeira igreja adventista organizada no país. E nós Te louvamos, Senhor, porque hoje vamos presenciar também o novo nascimento do nosso irmão Marcelo Faceto. Obrigado porque os que se colocaram em pé estão dizendo para Ti que querem prosseguir firmes, levando avante a mensagem e terminando a obra que os pioneiros começaram. Dá-nos coragem, fé, disposição, e que nenhum de nós, dos que estamos aqui, jamais se perca pelo caminho, se desvie do caminho. Permaneçamos firmes até o fim, pois nós Te pedimos isso e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.